aí, gente, toda vez que você tenta emagrecer dessa maneira, sem muita estrutura, você vai perdendo um pouco da massa muscular que você ainda tem, e isso vai deixando cada vez mais o seu metabolismo travado. Então, quando a gente fala de não conseguir emagrecer, tentar e não chegar no objetivo, a gente está falando de um metabolismo que está precisando, na verdade, da construção muscular. A gente tem que pensar em inverter essa estratégia. Ao invés de buscar primariamente um emagrecimento com uma dieta extremamente restritiva, déficit calórico e não sei o quê, a gente tem que buscar o ajuste na quantidade de proteína que a gente consome. Déficit calórico funciona para pessoas jovens. Para a mulher que passou dos 40, o emagrecimento tem que ser pela via metabólica, ou seja, a gente tem que cuidar da liberação adequada de glicose para que a gente consiga realmente ter o emagrecimento. E aí você tenta emagrecer comendo pouco, né? E isso não é a estratégia correta, né? O que o seu corpo está pedindo é estrutura. Lembra quem participou das minhas primeiras lives desse ano? Eu falei que a palavra de 2026 é estrutura. A gente tem que buscar estrutura na vida, estrutura no prato, estrutura no descanso. Para tudo a gente tem que pensar em estrutura, tá? E aí, gente, por quê, né? Por que a gente tem que pensar em estrutura? Por que a gente tem que pensar na alimentação correta? Por que a gente tem que pensar em adequação na quantidade de proteína? Porque o problema aqui, gente, não é envelhecer. O problema é a gente envelhecer, perdendo massa muscular e atrapalhando o bom funcionamento do seu metabolismo, já que a gente entendeu que a moeda importante para o metabolismo estar funcionando adequadamente é proteína e massa muscular, né? Isso é fundamental. E aí, pessoal, a gente vem falando o tempo todo sobre mulheres a partir dos 40, porque é naquele momento realmente que a gente começa a perceber as mudanças, né? No metabolismo da mulher, né? E a gente percebe que aqui a gente tem faixas etárias muito diferentes, certo? Mas eu tenho pontuado muito a partir dos 40 para que vocês talvez comecem a se perceber, né? Comecem a olhar para trás e perceber, nossa, realmente, quando eu cheguei aos 40 foi que eu percebi que eu comecei a ganhar um peso, que eu comecei a ter uma pancinha que eu não tinha antes, eu comecei a sentir o corpo, né, realmente mudado, certo? Então, o momento crucial de ajuste é a partir dos 40. E se eu já cheguei nos 60, nos 70, ainda dá tempo de correr atrás? Dá muito tempo de correr atrás. O que mais a gente vê hoje na internet, né, quando a gente vai olhar esses vídeos de preparadores físicos, o quanto eles percebem uma melhora na compleição física quando a gente aumenta a quantidade de proteína de acordo com a necessidade diária e o quanto isso é benéfico para o ganho de massa muscular. E para isso a gente precisa começar a entender que não é comer mais proteína do que eu preciso, é comer proteína dentro da minha necessidade diária, tá?